rede de parcerias Mato Grosso do Sul. Conectando nosso estado ao futuro. Olá! Sejam bem-vindos de volta à nossa conversa sobre os resultados fiscais. Na primeira parte, a gente apresentou aqueles 2 termômetros da saúde financeira do governo, lembra? Pois é, agora vamos mergulhar de cabeça para entender como eles funcionam na prática e o que eles realmente querem dizer. Então, a gente falou que o resultado primário e o nominal são como se fossem 2 termômetros medindo a febre das contas públicas. Mas como é que essas medições são feitas, afinal? E o mais importante, qual a ligação entre uma e outra? É exatamente isso que a gente vai desvendar agora. E para que essa história toda não fique só na teoria, naquele papo de economista, vamos trazer para a nossa realidade. Vamos conhecer a história da Joana, que passou por uma situação que, bom, talvez muita gente aí já tenha vivido. A Joana estava super empolgada, planejando ir com as amigas num festival de rock. O problema é que o evento não era barato, então ela resolveu que ia começar a economizar. Só que aí, quando o mês acabou e ela foi olhar o saldo no banco, veio o susto. Ela não só não conseguiu guardar R$1, como a conta dela estava negativa. Para entender o que tinha dado errado, ela foi investigar, Abriu o extrato e começou a analisar. Ela viu que teve um gasto com o dentista que não estava nos planos e, para piorar, o dinheiro de um trabalho que ela já tinha entregue ainda não tinha sido pago. Resultado, para conseguir fechar as contas, ela teve que pegar um empréstimo no banco. Pois é, a situação da Joana é um espelho perfeito do que acontece com as contas de um governo. Se a gente for traduzir para o economês, dá para dizer que ela teve 2 problemas. O primeiro foi um déficit primário, porque as despesas do dia a dia dela foram maiores que a renda. E o segundo, um déficit nominal, porque o resultado final de tudo isso foi que a dívida total dela cresceu. Agora vamos pensar grande. Pega essa lógica da Joana, imagina isso na escala de um país inteiro. É exatamente assim que as contas do governo são analisadas, usando essas 2 lentes, esses 2 pontos de vista, o resultado primário e o nominal. Essa tabela aqui ajuda a gente a organizar as ideias. E olha só que ponto interessante. Não é por acaso que são órgãos diferentes que calculam cada um desses resultados. O Tesouro Nacional, que cuida do caixa do dia a dia, foca no primário para ver se as políticas de arrecadação e gastos estão dando certo. Já o Banco Central, que está mais preocupado com a estabilidade da economia, olha para o nominal, porque é o aumento da dívida que pode gerar inflação e juros lá na frente. São missões diferentes que pedem visões complementares. Existe até um jargão para isso no mercado. Quando o governo faz igualzinho a Joana e olha o extrato, ou seja, a lista de tudo que entrou e tudo que saiu para chegar no resultado, a gente chama isso de apuração pelo critério acima da linha. É uma análise bem detalhada, transação por transação. Por outro lado, a gente pode olhar por outro ângulo. Em vez de analisar o extrato todo, a gente pode simplesmente comparar o tamanho da dívida no começo e no fim do período. A dívida aumentou? Então teve déficit. Esse jeito de calcular, olhando a variação da dívida, é o que chamamos de critério abaixo da linha. Ok, mas espera aí. Se os cálculos são feitos de jeitos diferentes, por órgãos diferentes, como a gente pode ter certeza de que um tem a ver com o outro? A resposta está num elemento que conecta tudo isso. A conexão, na verdade, é bem mais simples do que parece. Pensa assim, o ponto de partida é o resultado primário, que é basicamente o esforço que o governo faz para fechar as contas do dia a dia. Só que a esse valor, a gente precisa somar uma coisa que não depende tanto da gestão daquele ano: o custo da dívida que já existia, ou seja, os juros e outros encargos financeiros que o governo tem que pagar. E é aqui que a mágica acontece. Quando a gente soma o esforço do resultado primário com o peso dos juros da dívida, a gente chega exatamente no resultado nominal. É a peça que faltava no quebra-cabeça, o elo que une as 2 medições e nos dá a foto completa da situação. Tá, mas por que todo esse trabalho para calcular essas coisas? Isso não é só uma questão de organização ou de curiosidade dos economistas. No Brasil, isso é lei. E aqui está o ponto-chave. A gente está falando da famosa Lei de Responsabilidade Fiscal, a LRF. E ela é bem clara. O governo federal, os estados e também os municípios precisam definir, todo ano, metas claras para esses resultados. Não é opcional. E por que isso é tão importante? Porque essa exigência obriga os governantes a se planejar e a serem transparentes sobre como o dinheiro público está sendo usado. Ao definir metas, a lei cria um compromisso público, um mecanismo de controle. No fundo, é uma forma de garantir que o nosso dinheiro seja gerenciado com mais responsabilidade. Então, para a gente fechar e amarrar todas as pontas, vamos juntar as peças. No fim das contas, qual é o diagnóstico final que esses 2 termômetros nos dão? A lógica é bem simples e poderosa. Pense num check-up de saúde.
O resultado primário é como se fosse o exame do dia a dia, que mostra se o governo está conseguindo pagar as contas com o que arrecada. Já o resultado nominal é o raio-x completo, ressonância magnética, que revela o impacto final na saúde financeira, incluindo o peso da dívida. Um sem o outro conta só metade da história. E agora que a gente entende melhor como é feito o diagnóstico financeiro do país, fica uma grande pergunta no ar, né? Se a gente sabe como identificar a doença, quais seriam os remédios? Que tipo de políticas públicas e de tratamentos podem ser aplicados para ajustar o rumo da economia? Bom, aí já é um outro debate, bem mais profundo, sobre escolhas e prioridades.